Pensador Swami Vivekananda, um indiano, diz que quando Deus é o caminho e o mundo é o fim, você é um materialista. Quando Deus é o fim e o mundo é o meio, você é um espiritualista. A gente vive um momento de busca da prosperidade financeira e esquecemos da espiritualidade, do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Cris, o quanto a espiritualidade ela pode te possibilitar, te capacitar e dar o equilíbrio necessário para que você alcance a prosperidade tão sonhada, desejada, mas que não seja o fim, mas principalmente o meio. Então, Começa uma com porrada. reflexão, Gostei. é uma reflexão profunda, né? Porque as pessoas hoje estão muito voltadas para o material, para o ter, né? Por obter conquistas materiais e acabam esquecendo que é fundamental esse equilíbrio. E eu penso que é aí que a espiritualidade entra. A espiritualidade entra trazendo justamente esse equilíbrio, esse alicerce, não só ela, né? Eu vejo que existem outros aspectos também que são importantes, que é o seu emocional, o equilíbrio no seu emocional, no seu mental, para que você possa ter justamente essa estabilidade para conquistar a prosperidade. Porque muitas pessoas já conquistaram tudo, né? Acreditam que já tenham conquistado tudo, mas chega num determinado momento, sentem que existe um vazio, que está faltando alguma coisa. E é aí que entra a espiritualidade, que nada mais é que essa conexão consigo mesmo, com a sua alma. E as pessoas hoje pensam que a conexão com a espiritualidade está vinculado à religião. Então, muitas pessoas saem desse caminho por não quererem nenhum compromisso religioso. Mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver em se conectar consigo, com a sua alma, com a sua essência. Então, eu penso que dentro desse caminho, né, de prosperidade, de conquistas, você precisa estar alicerçado, precisa ter o equilíbrio em todos os aspectos. E a espiritualidade é fundamental. Ótimo. Você falou aí, você trouxe dois pontos importantíssimos, né? Você falou sobre pessoas que conquistam muita coisa, quando a gente fala de prosperidade Financeiro. financeira, mas em algum momento dessa caminhada se sentem vazias. Nós temos um exemplo muito clássico hoje, que é a Anitta, né, que conquistou o universo, conquistou o mundo, uma carreira internacional e desmarcou toda a sua agenda ou toda a sua turnê de 2025 para se dedicar ao desenvolvimento humano e à sua espiritualidade, né? E você trouxe um aspecto que impede com que as pessoas muitas vezes se desenvolvam espiritualmente, que é essa ligação, essa falsa ligação que as pessoas fazem entre espiritualidade e religiosidade. E aí, que tava falando com o Wagner, né? Quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas acham que em algum momento vai baixar um santo, né? Falou em espiritualidade, a pessoa já pensa em terreiro de umbanda, em terreiro de candomblé, e nada contra terreiro, mas as pessoas têm essa percepção de espiritualidade é religiosidade. Ou tá na igreja, ou tá no terreiro de macumba. E qual o paralelo que existe entre religiosidade e espiritualidade? E como nós podemos deixar isso mais claro para que as pessoas quebrem essa barreira e comecem a se olhar mais e a se desenvolver mais espiritualmente? Sim, o Wagner deu um exemplo de uma frase que eu acho bem interessante, eu acho que ele pode trazer, né, que fala dessa diferença de Qual, espiritualidade qual é e a frase, Wagner? Qual é a religiosidade. frase? Então, que na verdade religiosidade, a religião é para quem tem medo do inferno. E a espiritualidade é para quem já esteve lá, né? E encontrou Bom, ferramentas, encontrou o caminho de volta do inferno. E é aquela coisa, né? Quando você sabe que você é capaz de sair de uma situação que era ruim para você, você cria ferramentas, cria meios, processos para sair, você já perde o medo de lá. Então, eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver com o empreendedorismo e a espiritualidade tem muito a ver com o empreendedorismo nesse sentido. Porque empreender, principalmente no nosso país, é uma loucura, né? total, Total, total. você em aluguéis absurdos, né? Hoje você tiver que alugar qualquer lugar, qualquer coisa para você montar um negócio é absurdo. Impostos no teto, né? Mão de obra pouco especializada. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a vida do empresário é um glamour, né? O cara acorda a hora que ele quer, ele só faz o que ele quer. Só que é muito do contrário, assim,
é quase como nadar contra a corrente. E aí é aquela coisa, né? Muitas das vezes você não vai conseguir o resultado que você espera na primeira tentativa. Tanto que é natural hoje em dia você obter sucesso dentro do empreendedorismo, montando alguma coisa, sei lá quantas vezes você tenha falado antes, né? Dificilmente alguém vai falar assim, eu quero montar X coisa. E vai lá e vai dar tudo certo. É o seguinte, o cara monta, quebra, monta, quebra, monta, quebra, até um dia que ele aprendeu o suficiente para não quebrar mais. E esse daí é mais ou menos o caminho de espiritualidade e inferno. Você vai lá no fundo do poço, na primeira vez dói muito. Na segunda dói, só que dói menos. Até que uma hora não dói tanto. É como empreender, né? A primeira vez que você quebra, você quase que você morre junto com o teu negócio. Na segunda morre menos. Na Na terceira terceira, já é imortal. vira imortal, vira um Highlander, só cortando a sua cabeça fora. E aí vai crescendo, E vai crescendo, certo? exatamente. Então, quando você pergunta, né, sobre religiosidade e espiritualidade, onde existe essa diferença, né, eu posso trazer um exemplo meu. Eu fui dirigente de uma casa espiritual, então eu acreditava que ali eu estava fortalecida espiritualmente, porque eu estava me dedicando à espiritualidade, realizando um trabalho espiritual. Eu acreditava que ali eu estava num equilíbrio, né? Até que chegaram alguns processos e que eu percebi que só o equilíbrio com o espiritual não era o suficiente, ou então que eu havia uma ilusão de que o equilíbrio espiritual estava voltado para dentro da religião. Foi aí que eu comecei a aprender a conectar com a minha espiritualidade, com a minha alma. E foi aí que eu fui realmente entendendo o que era, na verdade, espiritualidade. Porque até um determinado tempo o conceito era que espiritualidade era religião. Eu precisava estar dentro de uma casa espírita, fazer um trabalho, desenvolver um trabalho espiritual dentro de uma casa espírita para estar equilibrada espiritualmente. E a gente percebe que não, né? Que vai muito além disso, mas uma conexão consigo mesmo. E eu trago muito isso, né, hoje, que eu vejo que as pessoas estão no piloto automático. As pessoas estão pensando só em conquistar o assunto que você trouxe, né? Bens materiais. E esquecem, né, dessa conexão consigo. Porque num determinado momento você vai precisar estabelecer essa conexão. Não tem outra forma. Então as coisas começam a não dar certo e você fica tentando entender por que não está dando certo, se você está trabalhando, se você está se dedicando e por que aquilo não está te dando o retorno que você gostaria. Porque está faltando alguma coisa, está faltando essa conexão espiritual. E eu posso dizer para você que é fantástico, porque quando você chega no lugar onde o Wagner falou, que é no fundo do poço, porque para lá nós vamos, em algumas vezes, né? Vivemos uma vida que a rotina, a nossa rotina, o cotidiano acaba trazendo a gente para esse lugar. Então, quando você chega nesse lugar, como é que você sai de lá? E quem te levanta de lá, quem te tira desse lugar é você e a sua consciência. Então, por isso que você precisa estabelecer essa conexão com o seu espiritual. Mas o espiritual que eu falo é a conexão com a sua essência. Isso para mim hoje é algo fundamental. Todos nós temos todos os recursos necessários para prosperar, né? Todos nós temos todos os recursos necessários para prosperar. Agora, alguns indivíduos prosperam mais, outros indivíduos prosperam menos, né? A inteligência emocional, ela vem para fortalecer o nosso estado emocional, ativar o nosso estado de recursos, melhorar nossas habilidades, nossas competências, trazer resiliência para que a gente consiga enfrentar esses infernos. E onde entra a espiritualidade para explicar por que um prospera tanto e outro prospera tão pouco fazendo as mesmas coisas? Então, é interessante, Fagner, você tocar nesse ponto sobre prosperidade. E eu vou te falar uma coisa. Antes de eu começar a praticar autoconhecimento e espiritualidade, eu era ambicioso. Muito ambicioso. Extremamente ambicioso. Depois que eu comecei a praticar o autoconhecimento e a espiritualidade, como falei, eu me tornei mais ambicioso ainda. Talvez eu seja uma das pessoas mais ambiciosas que você conhece, só que de uma outra forma. Porque antigamente eu era ambicioso de dinheiro, de bens materiais. Só que a espiritualidade me ensinou
né? Que, cara, tudo que eu conquistar aqui vai ficar aqui. Não adianta, eu vou ganhar US$ 1 bilhão, eu não vou levar no caixão. E aí, com a espiritualidade, eu ganhei a consciência de que eu preciso ser rico de coisas que eu posso levar daqui também, né? O que que eu posso levar? Dinheiro eu posso levar? Não. Carro? Não. Valores eu levo. Tem que levar uma moedinha de ouro pro barqueiro. O arconte, né? Segundo a filosofia grega. Então, assim, eu sou muito ambicioso. Extremamente ambicioso, porque eu quero coisas que eu posso levar, né? Sem esquecer que eu tenho uma vida física, que eu preciso de conforto, eu preciso comer, eu preciso de lazer, né? Mas, assim, a prosperidade, na minha opinião, engloba absolutamente tudo. Tanto o que você pode usufruir do que você conquistar aqui, quanto do que você pode levar. A gente não vive algumas crenças, a gente vive uma cultura do coitadinho. Você é bom e muito bom naquilo que você faz, mas você não pode reconhecer isso pro mundo. Tem que deixar que o mundo reconheça isso em você. E aí nós desenvolvemos algumas crenças de capacidade, identidade, merecimento. E aí você não pode ganhar muito dinheiro, você não pode ter o melhor carro, o melhor apartamento, porque muitas pessoas não têm aquilo que você tem. E aí essa cultura vai te impedindo de ser ambicioso. Ah, eu não posso ser ambicioso, as pessoas confundem ambição com ganância. É, Então, quando você coloca que você é muito ambicioso, isso é muito positivo, porque você cresce muito com a sua ambição e você, como empresário, abre portas para tantas outras pessoas e desperta a sim, ambição sim. positiva nessas pessoas. E você, quando diz que mudou a tua percepção de ambição, é porque você matou a sua ganância. Hoje Isso. você compartilha muito da sua prosperidade, do seu crescimento, Muito, né? muito, E dentro da mentalidade, desenvolvimento humano, a gente trata muito sobre crenças e essas crenças que limitam o desenvolvimento. Dentro da espiritualidade, qual é o paralelo que a gente consegue fazer entre desenvolvimento humano e espiritualidade para mudança de crenças e libertação para o crescimento e prosperidade? Não só financeira, mas a prosperidade como um todo para gerar esse equilíbrio. Prosperidade financeira, familiar, social, amorosa, espiritual. Eu penso que primeiro você precisa identificar quais são essas crenças, né? Eu penso que você precisa olhar para elas. Com relação à prosperidade, está muito vinculada à crença do não merecimento. Porque as pessoas, como você falou, tem pessoas que têm dons, talentos, mas que não conseguem manifestar e percebem que o outro, que talvez não tenha nem tanto potencial assim, tá lá em cima, né? Isso acaba criando essa comparação e o outro acaba não conseguindo expressar quem realmente é, porque vê que no outro existe mais oportunidade, talvez. Né? Eu vou trazer para o aspecto da oportunidade. Então, as pessoas olham essas crenças de não merecimento, que são muitas. Então, elas impedem. Então, você precisa identificar quais são essas crenças para poder ressignificar e ter uma consciência. Então, primeiro precisa desse processo de identificação. Eu penso assim. Às vezes você quer mostrar tanto o seu potencial e você não ninguém permite. Eu vou te dar um exemplo meu, né? Eu sempre gostei de dançar. E quando chegou numa determinada idade, a minha avó sempre dizia que a dança não tinha que ser o meu caminho, né? Que o meu caminho tinha que ser esse, traçava um caminho para mim. Então, aquele potencial que eu tinha, eu fui guardando ele num lugar, né? Porque talvez não me caberia naquele momento, porque eu precisava ter um emprego que me trouxesse um retorno financeiro. Então você acaba não manifestando o seu potencial. Hoje, se talvez tivesse seguido, poderia ser uma dançarina? Poderia. Mas eu escolhi seguir um outro caminho. Então, o caminho que foi escolhido pela minha avó, que foi quem me criou, não era o meu caminho, mas eu precisei passar por ali para eu aprender. Hoje eu estou mais alinhada com o meu caminho, com o meu propósito. Então hoje eu consigo me sentir bem com aquilo que eu faço. Só que tem pessoas que hoje estão visando muito mais o retorno financeiro do que essa própria prosperidade, né? Que não é só no aspecto financeiro, é esse bem-estar, é você estar conectado não só com o material, mas sim com os valores. Sobre o que o Wagner falou, é o que você vai levar. Você não vai levar nada de material, mas os valores que você adquiriu aqui, que você aprendeu. Então eu penso que primeiro você vai precisar identificar que crenças são essas que te limitam a alcançar essa prosperidade.
Deixar bem claro que a gente precisa de dinheiro, a gente Sim, quer dinheiro. Aqui a gente está com um empresário, a gente está com uma terapeuta, a gente está com um negociador, a gente fala sobre vendas, a gente quer vender, a gente precisa de dinheiro. Mas o dinheiro é o meio para conquistar a prosperidade que a gente tanto fala. Não é essa Sim, sim, prosperidade financeira apenas, mas é esse equilíbrio. É claro. essa paz espiritual, esse estado de felicidade. Correto? E onde é que entra nessa dificuldade do desenvolvimento? Onde é que entra o karma na espiritualidade? Eu queria só fazer uma observação sobre a outra pergunta que você tinha feito, que é assim, eu acho que o que a espiritualidade me trouxe, na verdade, sobre crença, é que assim, que eu aprendi sobre mim mesmo, é que eu posso ser o que eu quiser. Absolutamente tudo que eu quiser. Tudo, tudo. Só que eu tenho que entender se o que eu quero vai me fazer realmente feliz, sabe? Eu acho que esse é o ponto que a espiritualidade me trouxe, a consciência que ela me trouxe. Eu posso ser presidente do país? Posso. Se eu entrar num processo para ser presidente do país, posso. Né? Eu vou fazer um projeto, e aí viro vereador, daqui a pouco eu viro prefeito. Isso vai me fazer feliz? Entende? Ótima reflexão. A mim, não. Sabe o que me faz feliz? Lidar com gente. Hoje eu tenho uns 50 funcionários, né? E eu tenho várias pessoas que eu tenho alguns projetos sociais que eu lido, né? Lidar com gente, cara, ver gente sorrindo, porra, cara, me faz muito feliz. Mais que qualquer coisa. O E prazer absoluto, né? é o sim. prazer, exatamente. Aí que tá a grande parada que a espiritualidade me trouxe. Não é ganhar dinheiro somente. Você já viu aquela história que você fala assim? O cara como é que é a história? O cara pô, me fugiu, cara. Eu acho essa reflexão incrível, o cara era tão rico, mas tão rico. Não, o cara era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro, Essa- né? É, você ganhar dinheiro somente sem o prazer dentro do que você está desempenhando, eu acho que é muito vazio. Você pode ter 1 bilhão na conta e tá pensando em se matar porque você tá com um vazio existencial enorme. Porque muitas das vezes você é muito bom em ganhar dinheiro e péssimo em ser feliz, pô. E eu acho que a gente tá nessa vida aqui justamente para alinhar tudo. Ah, A gente nós somos seres completos, né? Então, assim, você não precisa ser feliz. Olha, tipo aquela história olha, eu sou muito bom nisso, mas eu sou péssimo naquilo. Você pode ser muito bom em tudo. Eu acho que o grande caminho para você ser muito bom em tudo é justamente o autoconhecimento barra espiritualidade. Eu acho que os processos espirituais de autoconhecimento, que são extensão do outro, vão fazer você se reconhecer e saber quem você é e o que te dá prazer ou não, de fato, mas tu entende? acha que o cara pode ser bom em tudo? Ou ele pode ter alguma área em destaque e ter essa inteligência emocional e esse respeito das suas limitações? Isso é, eu sou muito bom como. Por exemplo, eu sempre falo que o Pelé foi o Pelé lá na frente, no ataque. Se colocasse o Pelé na zaga, ele não seria o Pelé, não seria o rei do futebol. Se colocasse no gol, ele não seria o rei do futebol. Então, será que você pode fazer tudo, mas você não vai ser bom ou melhor em tudo? Não seria mais ou menos essa Eu linha? penso dessa forma. Eu acho que você não vai ser nunca bom em tudo, né? Cada um vem com dom e com Tudo é talento muita a desenvolver coisa. tudo, é muita coisa. Eu acho que você pode tudo. Você pode tentar, Tudo. mas vai ter algo em você que vai ter um destaque, que é o que está alinhado com o seu propósito, né? Então, às vezes você está muito bem remunerado dentro de uma profissão. Hoje em dia você vê muitas pessoas fazendo transição, ainda mais mulheres. As mulheres são as maiores nesse processo de transição. Por quê? Porque elas viveram, trabalharam e aquele trabalho agora não está fazendo mais sentido. Elas estão buscando algo mais, que estão tentando encontrar essa conexão. Então elas fazem transição de emprego, muitas estão migrando
para se alinhar com o seu propósito, com o seu talento, com aquilo que ela gostaria de ter feito lá atrás, mas que não teve oportunidade, justamente às vezes por conta de um pai, né, que fala, não, o seu caminho é esse. Às vezes um pai é advogado e acredita que o filho precisa seguir o mesmo caminho, um pai é médico e acredita que o filho precisa seguir o mesmo caminho e acaba tirando ele do próprio caminho. Então, num determinado momento, ele olha e fala, tá, eu gosto do que eu faço, mas tá faltando alguma coisa. É só uma observação, quando eu falei bom em tudo, não é bom em tudo que você vai fazer desse certo, não é isso. É bom em todos os aspectos da vida. Entendi. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou ótimo em ganhar dinheiro, mas no amor eu sou uma negação. Hum, Eu sou ótimo na questão espiritual, mas a minha saúde é horrível. Não, eu acho que você pode ser bom em todos os aspectos da sua vida. Entende? Não existe essa coisa de, ó, eu vim pra ganhar dinheiro, mas no amor eu sou uma... Não. Você veio pra tudo. entendi. Entende? E em relação à crença, eu acho que muitas das vezes tem muito do que a Cris falou, de você ser meio que guiado a seguir aquele padrão ali. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, por exemplo, eu fui guiado a seguir um padrão, com certeza. O padrão familiar acho que talvez seja o mais poderoso que a gente tem aqui nessa vivência terrena, né? Você acaba seguindo o caminho da sua família. Mas, cara, eu consegui desde muito cedo entender que aquilo não era meu caminho, que minha família seguia, né? Mas vamos lá, na verdade são degraus de consciência, né? Então, assim, eu consegui sair desse caminho, tipo assim, de ser CLT, de sempre trabalhar para alguém e não sei o quê, né? Eu consegui sair desde cedo, eu já comecei a tentar negócios desde cedo. Quebrei em quase todos, né? Mas eu tentava. Mas o meu maior problema que eu identifiquei praticando autoconhecimento barra espiritualidade foi que eu tinha medo das responsabilidades que acarretaria minha vida se eu chegasse onde eu queria chegar. Que é um problema. Porque, assim, é muito fácil você falar assim, ó. Como é que funciona a espiritualidade, na minha visão? Você tem um desejo real. Um desejo seu, puro, do seu coração. E aí você fala assim, olha, eu quero atingir tal coisa. Vou tirar o meu exemplo. Eu quero ser empresário, né? E aí, a nossa cabeça, a nossa mente, a gente fala assim, não, eu vou montar um negócio, vai dar super certo, eu vou ganhar muito dinheiro, vou viver viajando e tal. Só que a espiritualidade, ela vai... Pura utopia. Pura utopia, exatamente. Só que a espiritualidade é o seguinte, quando você fala assim, eu quero sabedoria, você não vai acordar no outro dia sábio, um mestre ascensionado. Na verdade, a espiritualidade fala assim, você quer sabedoria? Então eu vou trazer experiências para sua vida que vai te trazer sabedoria. E, cara, as experiências para te trazer sabedoria são as piores possíveis. Ninguém aprende comendo morango com leite condensado. Cara, entende? a espiritualidade é como a IA. A espiritualidade é como a IA. A IA tá aí, é uma ferramenta super inteligente, nos ajuda muito, mas você tem que saber fazer a pergunta certa. Né? Exatamente. E quando você faz a pergunta errada ou o pedido errado para a espiritualidade, ela vai te entregar aquilo que nem sempre você está preparado, né? Em virtude do seu pedido. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, olha só. O Wagner falou sobre a capacidade. Né? Todo mundo pode tudo. Não necessariamente será bom ou melhor em tudo. Eu vejo há mais de 10, 15 anos vendedores profissionais no segmento, varejista em geral, estagnados no mesmo lugar, com as mesmas insatisfações, reclamando das mesmas coisas, da mesma empresa, do mesmo patrão, os mesmos problemas, mas parados no mesmo lugar. Com uma crença de que aquilo não é para eles, que eles não têm a capacidade ou que eles não têm o merecimento. E não mudam a sua realidade. Eu entrei no mercado, fiquei 2 anos como vendedor no balcão, fui para uma multinacional, fiquei 10 anos, pedi a saída dessa multinacional para empreender. Quer dizer, será que se eu acreditasse que aquilo não era para mim, eu estaria onde eu estou hoje? E não que eu tenha chegado
no limite, eu ainda tô caminhando, ainda tem uma longa estrada, nessa longa estrada da vida. Eu tenho muito a caminhar. Mas me incomoda muito porque eu tenho muito carinho por tantos profissionais que são melhores do que eu no que fazem, mas eles não têm a ousadia de Exato. avançar, de dar o próximo passo. E aí eles se limitam. Aquilo não é pra mim, eu não posso, eu não sou capaz, continua no mesmo lugar reclamando, continua insatisfeito, não muda a sua realidade. Isso é karma, isso é crença ou isso é falta de ousadia? Crença, crença. Karma. Não, eu acho que a gente chega aqui para viver uma experiência, né? Então, a gente precisa estar aberto a tudo. Quando você fala de ousadia, eu trago para um aspecto do medo, que tem pessoas que têm medo de investir, de largar algo que é uma zona de conforto, aquilo ali tá ruim, mas me traz alguma coisa. Então, tem medo de largar aquilo para empreender ou para viver uma nova experiência. As pessoas têm medo do novo. Nem todo mundo é ousado. Eu vou largar, eu não quero saber das consequências, né? Pessoas têm família, então para sustentar, então ficam naquele, eu não posso sair. Eu tenho pessoas que eu conheço que são capazes, mas que estão vivendo a mesma história, repetindo ciclos, porque não conseguem aprender que elas precisam sair daquele lugar, que aquele lugar já não faz mais sentido para ela, mas continua ali, insistindo, sofrendo. Aí, o que que acontece? Toda essa exaustão traz, reverbera no corpo físico. Então, começam a aparecer doenças físicas, mas a pessoa ainda consegue insistir, porque tem medo. Se eu for, se, mas nunca faz, É. né? E são as mesmas reclamações. São de várias pessoas. Eu faço. Você precisa investir. Mas se eu fizer, mas se, não vai lá e faz para ver o resultado. O resultado não é algo imediato. Se você for fazer uma transição de carreira, você não vai ter um resultado no mês seguinte. É um investimento. Assim como foi com Wagner, né? Quando ele iniciou, é um investimento. Ele não vai ter um retorno imediato, mas ele foi. E hoje, olha onde ele está. Você tocou em dois pontos que para mim são incríveis. O primeiro é sobre o karma. As pessoas não entendem sobre karma. O karma ele não é punitivo. Não é como aqui na nossa vivência terrena, como você fala assim, ó, você matou, você vai ficar preso 30 anos. Não é isso. O karma ele é pedagógico. Ele é sobre ensinamento, não é sobre punição. Então, por exemplo, você pode sim estar numa situação difícil por karma, mas não é para você se manter nessa situação o resto da vida. É para você aprender, é para você encontrar ferramentas para sair disso. Eu crio o meu. Gente, para vocês entenderem a minha relação com a Cris é minha terapeuta. Eu só cheguei a esse nível de consciência que eu faço terapia com ela. Eu lembro uma vez. Tá explicado aí os CNPJs, né? Tá explicado, tá explicado. E aí você falou das pessoas que estão na mesma situação reclamando. Vocês estão falando com uma prova viva. Eu comecei no ramo entregando lente. Eu era office boy. Eu era pior do que motoboy, porque na minha época era de ônibus. Eu lembro que quando eu comecei no laboratório óptico, e meu apelido no laboratório, sabe qual era? Homem Sal. Porque eu andava Copacabana e Ipanema num sol escaldante. Ah, homem sol. Homem Sal. Sal. Porque o meu suor, eu andava com umas roupas mais escuras, assim como esse vinho aqui, Sim. e o sol ele vai soltando sal, né? E aí, cara, eu lembro que eu tirava a mochila toda suada, né? E tava a marca de sal aqui, ó, da tira da mochila, né? Eu falava, ó, o homem sal chegou. E aí eu falava assim, cara, eu não nasci pra isso. Eu tô aqui, mas eu não sou daqui, entende? E aí, daí eu fui promovido no laboratório, e fui promovido, e fui promovido, e fui promovido. Virei técnico responsável do laboratório, depois eu fui trabalhar no balcão, depois eu virei gerente, depois eu virei supervisor. Eu tentei milhões de negócios nesse meio tempo, porque eu sabia que a minha condição não era aquela. E eu nem tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu sabia que aquilo ali era um momento, que eu não tinha nascido para aquilo, né? Talvez fosse o meu karma
iniciar lá como office boy. Sim. Agora, me manter no meu karma é uma responsabilidade minha. Eu posso sair. Eu posso fazer esse karma virar um dharma, Ah, né? Então, assim, E voltando lá, essa situação de karma e sair, o que acontece, cara? Eu acho que o maior movimento que a gente pode fazer nessa vida é lidar com dificuldade. A partir do momento que você lida com dificuldade com prazer, eu vou te falar uma coisa hoje. Quando não tem nada para eu resolver, eu me sinto até triste, sabe? Eu falo assim, gosto de um problema. porque É empresário. não tem outro jeito. Aí, cara, imagina 50 funcionários. Aluguéis caríssimos, impostos, pô, venda caindo. A gente está no momento que a nossa venda está horrível. A questão a gente veio de dois feriadões prolongados. E aí eu vendo 150 mil a menos do que eu preciso só para pagar a conta, não é para ganhar dinheiro, não. Você tem 150 mil de dívida de um mês para outro. Sim. É simples. É. Só que, cara, eu já aprendi tanto a lidar com isso que isso não me preocupa em absolutamente nada. Isso não tira 1% da minha paz. Você contou um pouco da tua história. Eu conto a Cristiane. Ela te ajudou nesse processo de desenvolvimento através da espiritualidade. Muitas pessoas que estão paradas há 10, 15 anos reclamando do mesmo lugar, do mesmo patrão, dos mesmos problemas, vão olhar para tua história e vão colocar um mais. Mas ele teve a oportunidade de tal, mais alguém abriu a porta, mas você construiu. Sim. Eu sempre falo pro meu filho de 9 anos, João Guilherme, eu falo, filho, você pode ter medo. Você não pode ser um covarde. Um homem enfrenta seus medos. Eu quase morri. E talvez você esteja quase morrendo. Morrendo no seu negócio, morrendo no seu relacionamento, porque você está tomado por emoções, por sentimentos. E emoções e sentimentos tiram de você a racionalidade lógica para a tomada de decisão. Em 2004, eu fui a uma cachoeira com meus irmãos. Eu sei nadar, botei a bunda na pedra e escorreguei. Quando eu caí na água, eu já caí nadando, pensando em voltar para a pedra para escorregar. Quando eu olhei para trás, meu irmão mais velho morrendo afogado. Meu irmão, cara, que eu amo pra caramba, eu voltei pra água, sem nunca ter salvado ninguém, nadando só pra sobreviver, e tentei tirar o meu irmão. O meu irmão, desesperado, ele me segurou, me jogou pra baixo da água, ele ficou lá em cima brincando, rindo, e eu lá embaixo bebendo água e morrendo. Naquele momento eu pensei, minha mãe vai receber a notícia que 2 filhos dela morreram. Mas graças a Deus chegaram 2 rapazes, se aproximaram, tiraram o meu irmão da água, e eu fiquei ali fraco, muito fraco, quase morrendo, quase perdendo a vida. E ele, à distância, falou comigo, fica calmo, fica tranquilo. Se você não ficar calmo, não ficar tranquilo, eu não vou me aproximar de você. E eu vou deixar você morrer, porque eu não vou morrer junto. Essa foi a leitura que eu fiz. E por que ele tomou essa decisão? Porque ele era desprovido de sentimento, ele nem me conhecia. Ele tinha um sentimento pelo ser humano, mas ele não tinha conexão emocional comigo. Claro, exatamente. E aí, tem muitos empresários, gerentes de loja, pessoas dentro de um relacionamento que estão segurando mão de pessoas que estão morrendo e estão te levando para o fundo do poço. E aí, por sentimentos, você não consegue tomar uma decisão lógica e racional e se afastar dessas pessoas. Não dá para você segurar a mão de alguém que está morrendo e alguém que vai te matar. Até até no romance, né, no cinema, até no Titanic, a Rose largou a mão do Jack. Pra que eu vou segurar uma pessoa morta que vai me levar pro fundo? Não faz sentido. Então as pessoas reclamam muito, mas elas não tomam uma decisão certa. E aí a Cris tá falando, né? A Cris, ela ajuda mulheres a encontrarem o seu propósito. Sim, a se reconectarem com o seu propósito, a se reconectarem com a sua essência. Por quê? Eu passei por esse processo. Eu precisei estabelecer essa conexão com a minha alma, com a minha essência. E quando eu consigo chegar nesse lugar, eu percebo que existem desafios, sim, para todos nós. Mas você consegue enfrentá-los com mais consciência. Então você passa pelas dificuldades, mas você consegue superar. Você vai lá no fundo do poço, em algumas vezes, mas você já sabe sair de lá. Você não permanece lá. Então tem muitas pessoas hoje que estão perdidas, né? Que chegam num momento da sua vida, numa encruzilhada, e que ficam assim, para onde eu vou? Então eu me vejo como um parâmetro, uma luz que vai trazer um direcionamento. Essa reconexão com a alma
no meu ponto de vista e das mulheres que eu já ajudo hoje, elas estão trazendo essa direção que as mulheres precisam. É quem eu sou fora desse contexto que a gente vive aqui dentro da Matrix, né? Porque hoje as pessoas estão muito ligadas ao outro, o que o outro é, o que o outro está fazendo e vai esquecendo de si. Não se conecta consigo, né? Eu quero me comparar com o outro, eu quero ser igual ao outro. Mulheres se matando porque não conseguem alcançar um perfil que hoje a sociedade impõe, né? Estabelece como perfil perfeito de uma mulher. Então, se você não consegue, se você está fora daquele padrão, você entra num processo depressivo, você fica se transformando fisicamente o tempo todo para chegar mais perto daquilo. Quando, né, na real, você precisa se reconectar com a sua alma, com quem você é, aceitar você do jeito que você é. Quando você se aceita, as pessoas te aceitam. Quando você se respeita, as pessoas te respeitam. Então, eu acho isso importante, esse processo de reconexão. Então, hoje, eu me aceito do jeito que eu sou. Claro que a gente se observa, existem situações, imperfeições que a gente quer mudar, quer melhorar, mas não é algo que me impede, não é algo que me impede de ser feliz. Eu sou feliz com as minhas conquistas, né? Eu criei um alicerce emocional, mental, espiritual para que eu pudesse avançar, né? Eu não eu já cheguei lá na frente e precisei retornar. Então hoje não é o que eu quero para mim. E eu vejo muitas mulheres assim. Então ajudar essas mulheres a se encontrarem, a reconhecerem quem elas são de verdade, trazer um rumo, um caminho para elas, não que eu vá servir de bengala, né, para elas. Eu sou só a ponte para que elas possam atravessar, passar e se reconectarem consigo. Mas você não são mulheres, né? Eu olho pro Ó, Wagner, não me Não. parece o tipo de mulher que me atrai. tá certo que eu acho que eu sou um homem com uma alma feminina, né? Ah, Mas concordo, você é ariano. Sou bom ariano, você é uma alma e feminina. o que acontece, Fagner? Eu vejo muito. Você tocou num ponto que eu acho incrível também. Que é assim, eu desenvolvo um trabalho espiritual também, de autoconhecimento, né? Que eu tô. Em algum momento eu já fui mais voltado para isso. Eu tive que voltar atrás, que eu tava. Eu precisava ajustar, né, a rota, e eu tô voltando agora. É, você tocou num ponto que todo mundo fala, né? A gente sempre fala, por que que eu estou nesse trabalho que não é para mim? Por que que eu estou nessa relação que não é para mim? E a gente está sempre, de alguma forma, colocando toda a responsabilidade fora da gente. Por que que, olha, a minha esposa, cara, ela não faz nada, ela trava a minha vida. O meu patrão, porra, não sabe de nada e eu travando a minha vida. Só que tem uma coisa que é assim, que a gente pouco avalia, que é um assunto muito desconfortável para quem reclama, que é o seguinte, que é justamente isso que eu trabalho hoje com as pessoas. Que é o seguinte, qual é o meu ganho em me manter nessa situação aqui? É muito desconfortável quando você olha dessa forma. Você fala assim, o meu patrão é isso, é aquilo, eu podia ganhar o dobro porque eu faço o máximo e não sei o quê, e nananã, porra, porque eu tenho que sair daqui. Mas aí você não para se avaliar. É aí que entra a espiritualidade. Eu falo espiritualidade barra autoconhecimento porque para mim é a mesma coisa, Sim. tá? Você não olha o quanto é confortável para você estar nessa situação. E o quanto é desconfortável sair da zona de Ah, conforto para entrar numa Exato. zona de domínio, muita coisa. Exato. não é? Então, assim, a gente muitas das vezes chama isso de sombra. Você fala assim, ó, meu patrão é isso, é aquilo outro, é não sei o que, nananã. Eu podia ganhar o dobro, né? Nananã, nananã. Mas no fundo, no fundo, no fundo, você tem medo de sair dessa situação porque você não sabe o que vai acontecer fora dali, Sim. né? E aí você tá botando toda a responsabilidade do seu patrão. Porque
no meu ponto de vista, tudo começa e termina em você. Exato. Então a gente tem o hábito de dizer que o outro me causa mal. Isso. O outro, quando vem falar algo, me causa mal. Mas a espiritualidade sempre fala isso pra mim. Né? O Wagner que faz a terapia do solo sagrado já deve ter ouvido várias vezes. Você é a porta que abre e fecha. Então, o que você está permitindo? Qual o poder que você está dando ao outro sobre você? Quer ver uma situação que eu acho muito característica? É o seguinte, às vezes você tá numa relação, e aí é horrível a relação pra você. Você queria estar numa relação muito melhor, amorosa falando, né? E aí você fala assim, não, eu não vou largar a minha esposa, o meu marido, seja lá quem for, porque ele precisa de mim. Não, eu sou o alicerce dele, eu sou a estrutura, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas você tá mentindo. No fundo, bem lá no fundo, se você for cavucar, você tá mentindo. Na verdade, de alguma forma, aquela pessoa te traz um conforto que você não está avaliando ou não quer avaliar. Porque pode existir apenas um aspecto dentro dessa relação que te prende. Isso. Os outros são desconfortáveis, mas tem alguma coisinha ali que te prende e você não quer sair dali. E nem sempre é sobre o outro, né? É sobre você. Sempre É sobre sempre sobre sempre. você. É. Nunca é sobre o outro. A gente precisa entender isso. Que as Não, pessoas. eu digo no sentido assim, ó, não é sobre o que o outro te proporciona, mas o que você sente pelo que o Isso, outro isso. proporciona. Então, realmente, Vou te dar, ó, nunca somos os outros, sempre somos vou nós. te dar uma referência clara, um exemplo claro. Tem uma vez eu fiz um processo com uma pessoa, uma amiga minha, e ela falando sobre como a relação dela era ruim com o marido. Porque ele dependia dela financeiramente. E ela, anos reclamando sobre isso. Anos reclamando sobre isso. E aí eu fiz um processo com ela que mostrou essa sombra para ela poder enxergar. Que era o seguinte, na verdade, o que ela reclamava era justamente uma situação que ela quis se colocar, porque é o seguinte, ela ganhava muito bem, o marido não precisava ganhar tão bem, não era o chefe da casa, porque ela ganhava tão bem, só que para ela era aquela situação era muito confortável, porque na cabeça dela, se o cara ganhasse mais que ela seria descartável. Entende? Conseguiu compreender? Sim, sim. Na verdade, ela criou aquela situação e ela está reclamando da situação que ela criou. Isso, na verdade, é que quase ninguém consegue perceber. Vou te dar um exemplo. Eu sou empresário, eu passo a todo momento. Né? Às vezes um funcionário não está te dando um retorno que você espera. E aí você fala, porra, mas o cara não faz o que eu mando, o cara não faz o que foi contratado para fazer. Em algum momento, você treinou esse cara para dar esse resultado? Não é treinar, é treinar. Não é falar da boca para fora. Em algum momento, você já chegou para falar com esse cara, com esse funcionário, perguntar qual é a dificuldade dele? Sabe por que a gente não. Sabe por que a gente joga essa responsabilidade para cima desse funcionário? Porque, na verdade, a gente quer tirar toda a nossa responsabilidade. Entende? Sim. E quase ninguém quer olhar para isso. Nunca são os outros, sempre somos nós. Exato. Então as pessoas reclamam muitas vezes num balcão, o vendedor, por exemplo. Ah, mas a empresa não investe em treinamento, a empresa não investe em capacitação. Ou, por sua vez, o empresário reclama da equipe de vendas que o vendedor não se capacita, que o vendedor não se desenvolve. Mas ninguém quer assumir a autorresponsabilidade, ninguém quer fazer a sua parte para a coisa andar. É como você falou, é sempre culpa do outro. O outro não faz, o outro é assim, o outro é É assado. mais fácil, né? Muito mais Colocar a fácil, ninguém culpa no anda. outro. Ninguém caminha. E dentro da espiritualidade, voltando aqui, como é que a espiritualidade auxiliou o Wagner, que quando conheceu a Cris tinha uma loja, se eu não estou enganado, correto? Nenhuma. Não tinha nenhuma, Não, né? nenhuma. Não tinha nenhuma loja. Não. Porque você falou, Cris, que você ajuda mulheres, né, a encontrarem seu propósito, encontrarem seu caminho. e Ou homens mudarem. com alma feminina. Ou homens com alma feminina a mudarem. Como é que foi esse processo com o Wagner para que ele mudasse e encontrasse esse equilíbrio para desenvolver essa veia empreendedora? Então, eu trabalho, o meu método Reconectando o Ser é um trabalho com mulheres, mas enquanto terapeuta, eu atendo homens também,
né? E o Wagner é um dos meus pacientes. O Wagner, quando ele começou, ele estava numa busca de mudanças na vida dele e ele acreditava em algo maior que ele gostaria de construir partindo da metodologia dele, da forma dele de pensar, dos valores que já existiam nele. Mas no lugar onde ele estava, ele não tinha essa oportunidade ainda de manifestar tudo isso. Então ele queria fazer justamente essa mudança. Então a gente começou os nossos trabalhos, né? Como psicanalista, mas também principalmente com as terapias energéticas. Mas a gente sempre conversava muito e ele trazia sempre os aspectos, né, os processos que ele estava passando. E eu sempre fui muito rígida, não sei se rígida, mas eu sempre fui muito, eu sempre É, estava muito ali presente, é, mostrando para ele que existia uma outra possibilidade, que ele precisava ver de uma outra forma, de um outro Você ângulo. era a consciência do Wagner. não, na verdade, o que que acontece? Eu acho, assim, e hoje eu pratico isso com meu filho, tá? O que que acontece? A gente é ensinado desde cedo, não é ensinado, na verdade, a gente repete padrões, né, de Sim. comportamento. Que é o seguinte, se alguém fez alguma coisa pra você, essa pessoa é má, né? Se alguma coisa deu errado na sua vida, foi falta de sorte, foi azar. Eu acho que o que a Cris conseguiu me trazer dentro de todo esse processo, que inclusive eu não comecei a fazer esses processos com a Cris para questão profissional, não, tá? Foi para uma questão pessoal, só que foi ganhando contornos tão grandiosos que eu levei isso para minha vida profissional. E tá dando super certo. Que é o seguinte, cara, quando acontece um negócio com você, a gente tem tendência a reclamar. Porra, por que isso aconteceu? Por que essa pessoa agiu dessa forma comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E a Cris me trouxe uma consciência através de todo esse processo, que é o seguinte: por que eu reagi dessa forma, com o que aconteceu comigo? Eu posso reagir de outra forma, né? Se eu tentei um negócio e deu errado, ao invés de eu reclamar, por que que eu não avalio o porquê que deu errado? Né? Se uma pessoa me tratou de uma forma que eu não esperava e eu fiquei triste e frustrado, por que que eu fiquei triste e frustrado? Porque assim, essa pessoa, ela tem o direito de me tratar como ela quiser. Ela não é obrigada a me tratar bem porque eu quero que ela me trate bem, né? E aí, cara, é um processo. Você não vai começar e semana que vem você se tornar uma inabalável, uma fortaleza emocional, não é dessa forma. Mas são os pequenos passos, né? Como a gente falou antes de começar o podcast, eu quero correr 42 quilômetros, eu quero ser um maratonista. Meu sonho é correr a São Silvestre no final do ano. Se eu começar a correr hoje, eu vou correr 1 quilômetro e botar minha língua para fora. Só que amanhã eu já consigo correr 2 quilômetros. Daqui a pouco 20. Daqui a pouco é São Silvestre. Se eu quiser, eu tô correndo maratona de Nova York. E se eu continuar o processo, eu vou estar fazendo Ultraman, que é aquele de 100 Iron Man. quilômetros, Ironman. Caramba. Então, assim, é sobre processo. Só que, assim, dói, mas não tem outra alternativa. Tem que estar muito disposto a passar pela dor, né? Sim, Isso. É a dor do crescimento. sim. Vou dar um testemunho meu aqui, pra vocês verem como é que a crise é dura. Hum. Eu tava numa situação que uma pessoa virou pra mim e falou assim: a minha história é o seguinte, eu não fui criado, eu não tenho pai, não conheço meu pai, a minha mãe não me criou, eu fui criado na casa dos outros de favor a minha infância inteira, né? Então, eu fui criando, repetindo esse padrão. Então eu casei, fui morar na casa dos outros, eu me separei, fui morar na casa dos outros, né? Quase 40 anos e eu não tinha me dado noção desse padrão, né? Eu não tinha conseguido perceber esse padrão. E aí uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim: cara, você mora de favor a vida toda. Preste atenção nisso. Você tá reclamando o quê? Você mora de favor, cara. Você sempre morou de favor. Quando criança você morava de favor. Você ficou velho, você mora de favor. Nossa, aquilo bateu, doeu tanto, Fagner. Mas porra, eu comecei a chorar copiosamente.
E aí eu falei assim, vou ligar pra minha terapeuta, vou ligar pra Cris. Essa pessoa não pode Ganhar um falar carinho, um colinho. Exatamente. Essa pessoa não pode falar comigo desse jeito. Aí eu liguei pra Cris, falei, Cris, desesperado, chorando, fui pro banheiro chorar e pra ligar pra Cris. Aí ela, Cris, por que você tá assim? Aí eu falei assim, essa pessoa falou assim, assim, assado. Ela falou. A Cris virou pra mim e falou assim, e ela mentiu? Rapaz, eu, na boa, a vontade que eu tinha de mandar. Do Vai baralho. vendo, hein? Cara, aí eu falei assim, porra, ela não. Na minha cabeça, a Cris não tem direito de fazer isso comigo. Eu liguei pra ela pra ganhar um colinho, porra. Como que ela vai falar assim comigo? E passou. Demorou uma semana pra minha raiva passar da Cris. Só que aconteceu uma coisa. Que eu só fui perceber anos depois. 30 dias depois desse fato ocorrido, da Cris ter agido assim comigo, eu tava na minha primeira casa. É incrível isso, né? Minha vida mudou. Em 30 dias eu tive a minha primeira casa alugada, mas foi o meu primeiro espaço. Eu falo, não, eu quero o sofá assim. Seu espaço, sua autonomia. Exato. Eu quero assim. Eu quero essa. Foi a primeira vez na vida que eu tive autonomia sobre um espaço meu. 30 dias depois. E aí depois a coisa foi caminhando e você foi abrindo suas lojas. Exatamente, exatamente. Ali eu percebi a importância de você ver a verdade, nua e crua. Porque, na verdade, você só consegue mudar a sua vida, o seu aspecto que você está vivendo aqui no momento, se você ver a verdade. Porque é o seguinte, como eu falei há 10 minutos atrás, você está numa relação, seja trabalhista, profissional, seja amorosa, familiar, e aí você fala assim, não, eu tô aqui com a minha esposa porque você sabe que eu mereço coisa muito melhor, é... e só que, cara, eu não posso, eu não tenho coragem de largar minha esposa. Como... Pode ser pro trabalho também. Só que é o seguinte, a verdade não é essa. A verdade nua e crua que dói é que é o seguinte, você de alguma forma está se beneficiando dessa situação. Qualquer benefício você pode se prender aí. Pode ser um benefício financeiro, pode ser emocional, porque de repente a sua esposa não tem nada a ver com você. Mas lá atrás você foi rejeitado pela sua mãe. Só o fato dessa pessoa que tá com você hoje te ouvir, demonstrar um carinho por você, mesmo que você saiba que a relação é horrível, que você precisa sair daquilo, mas ela te dá uma atenção, você já linkou a ela de uma forma que você não consegue sair. E aí, para você sair, é o seguinte: você tem que olhar para isso. E eu acho, E aí cara... você, dentro do que você entendeu ali, a verdade nua e crua, você só tem dois caminhos. Ou você sai e lida com essa conexão emocional que te liga, ou você fica e para de reclamar. E eu acho que antes da tomada de decisão, dentro de um relacionamento amoroso, para uma mudança, para quebrar um relacionamento, você precisa fazer autoanálise. Né? Será que é ela? Será que sou eu? Será que é ele? Será que sou eu? Mas quem quer fazer autoanálise? É o que eu acabei de falar. É, Ninguém quer fazer. ninguém quer fazer, mas das... olhar para dentro de você é importantíssimo, Sim. porque senão você vai levar os problemas para outro É o que relacionamento. mais importa. Sim, sempre. O tempo todo, olhar para você é o que mais importa. É o 90-10. Você tem Exato. 90%, mas 10% ali que você não tem tá te incomodando. E são os Exato. 10% da sua E responsabilidade. uma às das vezes. coisas, quando a gente fala que tudo começa na gente, termina na gente, né? Uma das coisas que eu já observei e que eu falo sempre para as pessoas que eu atendo, para amigos, é que às vezes uma pessoa vem e faz alguma coisa que você não gosta. E você fica chateado com aquela pessoa. Se ela fez alguma coisa, ela falou alguma coisa que tocou em você,
né, te trouxe um desconforto, aquilo ali existe em você. E você precisa olhar para aquilo. Então, existem pessoas que são colocadas no nosso caminho, mesmo que de forma negativa, para ensinar alguma coisa para a gente, para mostrar alguma coisa para a gente que a gente não está conseguindo ver. Porque tem coisas que estão acontecendo na nossa frente, mas a gente não quer enxergar, porque eu não quero olhar para aquilo. Eu não quero. Então, as pessoas estão ali, aprontando, né? Eu passei por um trabalho, vou dar um exemplo rápido, onde tinham pessoas que eram pessoas de confiança. Mas num determinado momento tudo se transformou. Então eu fiquei tentando entender por que aquela pessoa estava fazendo aquilo comigo. Na época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então aquilo gerou mágoa, ressentimento, tudo isso que só afeta a mim, não afeta o outro. Então o que eu percebi? Que na realidade aquele lugar não era mais para mim. E eu queria insistir por quê? Porque ali eu estava teoricamente, né, ilusoriamente, porque era ilusão, estava me fazendo bem. Mas eu precisei que aquela pessoa fizesse todo esse movimento negativo para eu buscar o caminho que eu estou hoje, onde eu me encontro Exato. bem comigo. Mas só que se eu tivesse com a consciência que eu tenho lá atrás, ela me prejudicou, ela foi falsa, eu trouxe todos esses argumentos jogando a culpa em cima dela. Mas porque eu não queria enxergar que aquilo ali para mim já tinha acabado, que eu precisava seguir um outro caminho, que aquele não era o meu propósito. Mas as pessoas não querem enxergar. Isso está dentro da relação. Você lidar com pessoas que estão passando por processos difíceis dentro de uma relação, um relacionamento tóxico. A pessoa pede ajuda, né, para você ajudar. Quando a pessoa percebe que aquela pessoa já não está no caminho mais dela, ela sente falta daquilo, de tudo aquilo de negativo que ela viveu. Ela se Exato. acostumou com aquilo. Ela quer viver aquilo. Ela não quer viver uma nova experiência. Até porque dá trabalho viver uma nova experiência. A Ah, Cris falou uma coisa que é interessantíssima também. Tem um ditado hindu que fala o seguinte: tanto o seu amigo quanto o seu inimigo vieram com um propósito na sua vida, te fazer crescer. Seu inimigo ele não veio para te prejudicar. A sua mente crítica, o seu ego, fala que ele quer te prejudicar, mas na verdade ele veio te fazer crescer. Entende? e dentro dessas dificuldades aí que a gente passa, voltando para venda agora, né? Falando de venda, de loja, das dificuldades que a gente tem dificuldade hoje com trabalho sob pressão, sobre meta, sobre resultado. Como o Wagner falou, tem um mês que é muito bom, tem um mês que é ruim, e aí no mês seguinte você está devendo já não sei quanto. Como é que a espiritualidade nos ajuda? Vamos imaginar que eu estou falando com um vendedor, com um profissional de vendas. E ele tem dificuldade com a procrastinação, com disciplina, ele tem dificuldade com a meta, com essa pressão do negócio. E aí agora eu vou resolver me dedicar à minha espiritualidade, entendendo que através da espiritualidade eu vou encontrar equilíbrio e controle para poder viver melhor diante desse cenário e dentro desse cenário. Como é que a espiritualidade vai me ajudar? O problema é que as pessoas acreditam que a espiritualidade está fora. A espiritualidade está dentro. Então, o equilíbrio é o equilíbrio seu. É o seu próprio equilíbrio. Né? Não é fora, não é buscar fora, é buscar dentro. As pessoas precisam mudar esse conceito, né? Que tá tudo separado. Não, tá tudo junto. Então, quando você fala como é que a espiritualidade pode ajudar essa pessoa, ela buscando equilíbrio. Ela vai precisar voltar para si, ela vai precisar olhar para essas dificuldades, para essas limitações, de que forma que ela pode trabalhar isso. É pedir ajuda. Não é você deitar num dia, estalar os dedos e amanhã eu vou acordar sem nenhum problema. Não, você precisa reconhecê-los e buscar ajuda. As pessoas não querem buscar ajuda, as pessoas estão achando autossuficientes. Pelo menos são uma imagem, é a imagem que elas passam, né? Que tá tudo bem. Por fora você olha, tá tudo bem. É só uma casca, porque por dentro tá tudo desordenado. É. Então, se você não buscar essa organização, você não vai conseguir encontrar um equilíbrio no seu trabalho, você não vai deixar de procrastinar, você não vai se achar capaz, né? Porque não está em equilíbrio. E eu penso que é aí que a espiritualidade, que é essa conexão que eu sempre trago consigo mesmo, que vai proporcionar você a reconhecer onde você precisa olhar, o que você precisa curar. Eu acho que É, essa ajuda, essa autoajuda e essa autorresponsabilidade que nos faz caminhar e mudar, e nos faz avançar. Sim. Eu falo por mim, porque a gente é o que a gente vive, onde a gente vive. Nós somos, como é que fala? Nós somos o reflexo das 5 pessoas com É, quem mais mais convivemos. Nós próximas da somos a média gente. das 5 pessoas com Isso. quem mais convivemos. E quando a gente se alimenta de algo bom, a gente transborda. Sim.
né? Então a gente transborda em criatividade, a gente transborda em ação, a gente transborda em prosperidade, a gente transborda em resultado. Exato. Mas do que você está se alimentando? Qual é o livro que você lê, o quanto você estuda, com quem você se relaciona, onde você vive, qual é o ambiente interno que você cria? Como é que você trata a sua espiritualidade, que, como a Cris falou, é algo interno? Se você não se alimenta do alimento certo, você não vai transbordar coisa boa, é só coisa ruim. Então o resultado vai Tem ser dois ruim. Você pontos, chegou no Fagner. ponto, É. você chegou num Tem ponto dois, excelente. ó, tem dois pontos que eu acho interessantíssimos que você tocou aí agora. O primeiro é o seguinte, a gente tenta colocar nossas ações, como tu falou, né, em relação ao outro. A gente está sempre falando do outro, né? Só que a gente sempre esquece de se relacionar com a gente mesmo. É o medo de olhar para É o si. medo. E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa olhar para você mesmo, né? É interessante você tocar nesse ponto. Eu dei um feedback para uma das melhores vendedoras que eu tenho no meu grupo, né? Ela tava com alguns problemas e tal, e aí que tá, né? Eu acho que a espiritualidade me traz consciência até para dar um feedback. Como é que eu dava um feedback antes de praticar autoconhecimento? Olha, você não tá indo mal, você precisa melhorar. Seu carnê médio era de R$ 1.000, agora tem R$ 790. Você precisa vender mais lente tal, você precisa agregar mais produto. Esse era o meu feedback antes. Como é o meu feedback hoje para essa pessoa? Eu virei para ela e falei assim: olha, você tem um sonho, não tem? Sabe aquele sonho que parece tão maluco que você não comenta nem com seu marido? Porque você tem medo dele eu falar assim: tá, sai pra lá, maluca, você não vai conseguir isso. Aí ele: eu tenho. Aí eu falei o seguinte: então, você pode nem acreditar, mas eu acredito que você vai alcançar esse sonho. Talvez eu acredite até mais do que você. Só que tem um porém, você não vai alcançar esse sonho porque você é um alecrim dourado e Deus vai colocar no seu colo esse sonho. Não. São processos que você precisa passar. E é o seguinte, vamos supor que para você alcançar esse sonho, você tem que estar no processo número 100. Você está no processo número 7 aqui. E aí vamos lá. Você vai ter que... Você quer muito esse sonho? Você pode falar: eu não quero. Tá bom, continua no 7, não tem problema nenhum. Mas você quer chegar no 100 para você alcançar? Quero, claro que eu quero. Então faz o seguinte, vamos pro processo número 8? Vamos. Qual é o processo número 8? O processo número 8 é o seguinte, você precisa dar resultado aqui. Como que você vai dar esse resultado? Primeiro, parando de olhar para sua gerente, para sua amiga. Olha para você. Parando de olhar para o movimento. Para de olhar para o movimento. Olha para você, o que você pode fazer para melhorar? E na verdade ela me chamou para uma reunião para reclamar. Depois desse feedback eu falei: e agora? O que você quer reclamar? Ela: nada. Não tem nem coragem de reclamar. Mas o que acontece? Tem pessoas que estão presas a um passado e presos à culpa, voltando, né, pro que você estava falando antes. Preso à culpa. Então, assim, as pessoas elas não querem olhar para isso. Quando você fala assim, vamos fazer uma terapia, as pessoas falam assim, mas eu tô tão bem. Sim. Eu não preciso de terapia, porque acha que terapia você precisa estar descontrolado, porque as pessoas Destruído. elas não chegam assim para buscar uma ajuda, assim, eu quero me melhorar. Não, as pessoas já vão, quando elas estão lá no fundo do poço, que elas vêm recorrer à ajuda, né? Então tem pessoas que vêm trazendo um passado pesado de culpa, ressentimento, mas elas não conseguem aceitar aquilo. Então elas não conseguem seguir em frente, não vão adiante, porque elas não conseguem entender que lá atrás elas tinham uma consciência diferente da de hoje. Né? Então, que elas precisam se perdoar, precisa haver esse processo. O processo de cura é doloroso. Você vai mexer em feridas que as pessoas não querem mexer, que as pessoas não querem olhar. Elas acreditam que elas vão jogar essa sujeira debaixo do tapete que vai continuar ali. Só que chega um momento que alguém chega lá e dá uma sacudida Não e tem vem jeito. tudo à tona.
Ó, Ó, se quiser me tirar, fica à vontade, tá? tem uma referência que eu levo pra mim, que eu acho que é muito válida, que é o seguinte: processo de ferida emocional é como um processo de ferida físico mesmo. Sim. Você abrir um corte no braço, né? Cara, se você não dar ponto ali, aquilo vai ficar aberto. Possivelmente o resto da vida. E a chance de você pegar uma bactéria e tal e perder o braço é enorme. A ferida emocional é a mesma coisa. Só que a gente não tem o hábito de ir lá e fechar aquela ferida. Só tem um problema na ferida emocional que é muito pior do que a física. Que é aí que tá o problema. A física você consegue dar uma anestesia, a emocional não. Vai, Boa. vai em carne viva mesmo. É porque você olha para um processo de cura, você pensa numa queimadura. Qual é o tratamento da queimadura? Se a pessoa chega num hospital com queimadura, o que que é preciso fazer? Raspagem. Raspagem. E dói. Nossa. E nunca passei, mas dizem que dói muito. Mas e depois? Aí depois da pele nova. É isso aí. Exatamente, exatamente isso. Vai doer, vai doer. As pessoas não querem. Quando elas estão lá no olho do furacão, as pessoas se desesperam. É normal, né? A gente entrar no desespero. Mas quando você vai adquirindo uma certa consciência, quando você está conectada consigo, fala: eu entendo que esse é um processo, esse é um desafio que eu estou passando. O que que eu preciso aprender com isso? E a partir dali você vai seguindo, porque desafios nós vamos ter. Todos nós, O tempo sem todo. exceção. Quem tem muito, quem não tem nada, vai passar pelo desafio. Corpo, mente e espírito. Você falou Sim. sobre ajuda, né? Sobre pedir ajuda e mudança. Eu gosto muito da passagem bíblica onde Pedro ele vai caminhar sobre as águas, né? Ele está no meio da tempestade, se não me engano, no barco, e aí Jesus chama Pedro para caminhar até ele. Ah, é você, Jesus? Sou eu. E aí Pedro pisa na água e começa a caminhar sobre as águas. Só que Pedro, ele coloca a sua fé em xeque. Ele coloca a sua fé em dúvida, ele começa a afundar. E aí nessa passagem, na minha percepção, Pedro deixa alguns ensinamentos. Ele mostra que é preciso ter humildade para pedir ajuda. Claro. Pedro não esperou ele estar se afogando, morrendo para pedir ajuda. Ele começou a afundar, ele já pediu socorro. E Pedro foi muito inteligente porque ele pediu ajuda à pessoa certa. Ele podia pedir ajuda a Tiago, a João, a Mateus, mas ele gritou: me ajuda, Senhor. Então, é muito importante quando você está no fundo do poço, ou passando por dificuldade no relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, seja qual for a área da sua vida, você ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda à pessoa certa. Por isso é muito importante o ambiente que você vive, entender qual é o teu propósito, qual é a tua missão, quais são os teus valores, teus Exato. princípios. E é isso que a terapia faz, é isso que a terapia nos traz, nos dá essa clareza. Como você bem colocou, Cris, você é a luz no caminho de muitos, né? E eu quero agora, encaminhando para a reta final, porque parece que não, mas a gente vai caminhando, aí conversa vai, daqui a pouquinho são 5 horas de bate-papo. Nós falamos aqui um pouco sobre espiritualidade, o quanto a espiritualidade nos auxilia a ter equilíbrio e a buscar o equilíbrio mental e físico para desenvolver a prosperidade, desenvolver o nosso negócio. Pensando na prosperidade não como um fim, mas como um meio, né? Não como um fim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu método, do seu processo e se apresentasse para o público. A Cris, ela é terapeuta energética e espiritual e também psicanalista. Ajuda você, empresária, a avançar nos seus negócios e melhorar seus resultados através de entendimento e conhecimento. Correto, Cris? Sim. Wagner Leão está aqui Tô aqui, ó. Saí do 0 a 10 lojas. há 10 horas hoje. E é só o começo. Eu acho que essas 10 lojas é só o começo só. Case de sucesso. Case de sucesso. Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Então, o meu trabalho espiritual, ele já vem desde 2006, que eu trabalho com a espiritualidade. E em 2017, 2018, finalzinho de 2017, eu iniciei um trabalho como terapeuta. Eu já trabalhava com pessoas, lidava com pessoas, já tinha essa consciência da minha espiritualidade, de ser sensitiva, clareaudiente, então eu já me conectava com o mundo espiritual há muito tempo. Então isso foi algo que chegou para acrescentar. E eu sabia que eu tinha o objetivo de auxiliar pessoas, mas eu ainda estava sendo direcionada para esse caminho. Então, quando eu acesso o trabalho como terapeuta, eu inicio um processo de autocura,
porque eu precisei passar pelo processo, eu ainda passo, né? Porque eu ainda não encontrei, ainda não cheguei na minha plenitude, eu tô no caminho, né? Mas eu fui caminhando no meu processo de autocura. E na medida que você vai se curando, você vai trazendo as suas experiências, você percebe que as pessoas que chegam para você, elas têm os mesmos desafios. Então você já passou por aquilo, já se curou daquilo, então é muito mais fácil para você auxiliar essas pessoas. Então assim eu comecei dentro da minha jornada como terapeuta, fiz várias formações, mas dentro eu percebo que a espiritualidade é o mais importante. É o que está no meu caminho, é o que me direciona, é o que me ajuda a estabelecer essa conexão com as pessoas que ainda não conseguiram, porque todos nós somos capazes, né, de estabelecer essa conexão com o espiritual, mas eu percebo que eu consigo trazer essa informação do alto, acessar aquele inconsciente que a pessoa ainda não está conseguindo acessar, para trazer mais clareza para as pessoas. Então, eu penso que dentro do meu trabalho, eu sou realmente esse farol, essa luz, para trazer esse direcionamento. E com muita. Hoje, com muita firmeza naquilo que eu faço. Porque antes havia essa comparação, né? Que você via pessoas que já estavam desenvolvendo o trabalho e eu pensava, onde é que eu estou? Hoje eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu posso fazer, as ferramentas que eu posso utilizar para auxiliar. Isso é um caso individual, cada pessoa vem trazendo um aspecto, um processo para você olhar, né? Ninguém é igual a ninguém, mas eu penso que dentro dessa jornada eu estou conseguindo conduzir essas pessoas, né? Eu sou só essa ponte por onde elas vão passar, adquirir essa consciência para seguirem adiante, né? Ninguém quer, porque eu penso que se você criar uma dependência de um profissional, é porque o profissional não está fazendo a entrega verdadeira, né? Então, não é o meu objetivo. O meu objetivo é justamente orientar essas pessoas nessa reconexão com a alma. Esse é o meu objetivo. Então, quando você fala de reconexão com a alma, é reconexão consigo mesmo. E é muito bom você conseguir se ouvir, você conseguir dar voz, né, para a sua alma. Você ouvir o seu eu superior, que sabe tudo sobre você, né? Então, te auxiliar, te conduzir. E para você estabelecer essa conexão, você vai precisar olhar para as suas feridas, vai precisar olhar para as suas sombras, vai precisar se aceitar do jeitinho que você é e conseguir seguir. Bom, parabéns. Eu conheci essa mulher dia 13 de abril num churrasco. No meu aniversário, No né? aniversário do Isso Wagner. aí. Ali nós paramos para conversar e nós conversamos durante 1 hora ou um pouco mais. E eu fiquei apaixonado. Eu falei, Cris, nós precisamos gravar um bate-papo porque isso é luz para o nosso segmento. É. Sabe por quê? Só um pouquinho, Wagner. Sabe por quê? O Wagner está falando da mudança que ele teve através do seu trabalho e através da espiritualidade, quando ele se encontrou, ou quando ele se reencontrou e se reconectou. E aí, quando ele fala de liderança, o Wagner hoje é um líder, e eu vejo liderança através do comportamento, não do Exato. posicionamento, não da posição. Né? Ele é um líder pelo comportamento que ele tem. E aí, quando você traz esse exemplo de liderança, de feedback, e a espiritualidade, ela traz esse equilíbrio entre o seu comportamento, a sua ação e a sua reação. E aí, como é que a espiritualidade transforma a liderança? Quando ela equilibra os seus princípios, os seus valores com os seus comportamentos, e esses seus princípios e valores, através de um comportamento positivo, ele reverbera na vida do outro. Ó, você Exatamente. mesmo presenciou uma Muito situação, bom, muito o bom. Fagner me presenciou, inclusive me pregou uma peça, que foi, a gente tava lá em Campo de Jordão, comprando chocolate, tomando chocolate, Sim, eu recebi um vídeo, não sei se eu te mandei, Cris, que era o meu aniversário aquele dia, dia 12 de abril. de todos os meus funcionários me parabenizando, eu me emocionei, eu chorei copiosamente. Chorou, tirei foto, pô. Isso é uma liderança espiritual. As pessoas não trabalham comigo só para ganhar dinheiro ou só para conquistar bens materiais, para melhorar de vida material. Não, não. Eu acho que de alguma forma é um impacto na vida das pessoas que elas conseguem olhar além do que elas conseguiam enxergar antes, entende? É a questão do que eu estava te falando de eu ser muito ambicioso, não ganancioso. Porque Isso aí. a ambição para mim é sobre o que eu posso levar daqui. Uma coisa que eu aprendi muito, eu fui criado dentro de uma religião, né? Quando mais novo. E a religião, me parece, o que eu vejo, que eu fui ensinado a acreditar, é o seguinte, você pede lá,
seja para qual religião que seja, né? Você pede. Seja na igreja católica, você pede para um santo. Sim. Se é para evangélica, pede para Deus. Se é para Umbanda, você pede para uma entidade. Sendo que, assim, parece que a gente transfere essa responsabilidade para essa entidade, né? E o que eu vejo diferença de hoje do autoconhecimento, espiritualidade, é que, assim, que eu percebo é que as pessoas focam muito na religião, focam muito no sobrenatural. Não, porque ó, um milagre vai acontecer na minha vida, ó, fulano de tal vai trazer um milagre para minha vida. E a espiritualidade me mostra que o milagre ele é feito a cada segundo, né? Bom. Você vê, a gente viajou junto e aí do nada você estava conhecendo a Cris. Já é um milagre. Essa Na realidade, o conexão. milagre da vida é você despertar, Isso, acordar e perceber que você está vivo. Então, exatamente. aquele dia, eu penso que é um dia que você precisa se tornar melhor do que o dia de ontem. E assim vai para todos os dias. Vai chegar um momento que você vai perceber que você está preenchido dessa energia, que você vai conseguir compartilhar. Vai ter ela em abundância, né? Porque nem todos os dias a gente acorda bem, mas que possamos acordar gratos. Né? Por mais um dia, por uma nova experiência, pelas oportunidades, a oportunidade de estar aqui. Eu ficava olhando as pessoas, né, participando de podcast, e eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter uma oportunidade só para eu levar a minha voz do meu jeito, né? Mas que eu pudesse levar a minha voz, porque eu trabalho com verdade. A espiritualidade para mim é muito mais do que as pessoas podem imaginar. Eu tenho conexão sim com divindades, com guias espirituais, mas a principal conexão é a conexão que eu estabeleci comigo. E Exato. é isso que as pessoas precisam entender. Porque quando você estabelece essa conexão com você, é maravilhoso. Você vive muita paz, tranquilidade. As coisas acontecem, dá aquela balançada. Foi aquilo que eu estava falando quando a gente estava vindo. Mas olha, eu vou te dar tantos dias para você ficar aqui, porque eu não vou ficar dando poder, dando força para aquela energia me colocar para baixo. É. Então eu já crio meus próprios mecanismos para sair dessa situação. Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão com as palmeiras e crescerão como o cedro no Líbano. As palmeiras envergam, mas elas não quebram. É isso E quem também. tem uma espiritualidade, uma mentalidade forte, em equilíbrio, vai envergar, vai passar por tempestade, mas vai sobreviver. Com certeza. Vai Vai. continuar avançando, vai encontrar esse equilíbrio, vai ter gratidão ao amanhecer, e gratidão gera ocitocina, que é o hormônio do amor, e não há nada melhor que amar. Amar é muito bom. E falando em amor, e esse ariano aí que é feito de amor e de espírito feminino, deixa um recado final. Deixa um recado para quem hoje tem dificuldades em encontrar esse equilíbrio, em construir essa liderança, em prosperar o seu negócio. Então, quando eu conheci a Cris, eu me achava a última bolacha do pacote na espiritualidade, né? Porque eu tinha contatos espirituais muito fortes, muito poderosos e tal. Eu achava que esses contatos eles transformariam a minha vida. Graças a Deus eu conheci a Cris, porque eu percebi que eu ainda colocava toda a responsabilidade na minha vida em alguém, algo ou alguma entidade, qualquer coisa, menos em mim. E eu acho que a Cris, o que ela me trouxe assim de benefício real, palpável mesmo, foi essa reconexão. Que quando você se reconecta, cara, com você, eu lembro que uma pessoa outro dia me perguntou uma coisa assim, cara, duvido que em algum momento do dia você não esmorece. Eu falo, claro que eu me esmoreço o tempo todo. Só que é aquela coisa do tipo, eu esmoreço, mas tendo certeza de que o que está acontecendo comigo é pro meu crescimento, né? Então, a Cris me trouxe essa visão, essa consciência. E eu levo isso para sempre, pro resto da minha vida. Então, quando eu comecei com Cris, eu era uma pessoa que eu parecia ser muito feliz, eu tinha uma energia incrível. Vamos lá, vamos fazer, não sei o quê, aquela coisa. Mas era mexer uma vírgula na minha vida que eu desestabilizava.
acabava o homem. Ares sendo Ares. Exatamente. Cara, como que eu vou ter um negócio que é altamente impactado por tudo, né? Pela economia, pela chuva, pelo sol, pelo meu Pela mão de funcionário que tá obra. bem, pela mão... Se eu continuasse assim, cara, ou eu já tinha infartado, ou eu já tinha quebrado, ou já tinha... Então, assim, você que quer empreender, você quer tentar coisas, né, trabalhar para você mesmo, deixar de ser CLT, pleitear uma vida mais confortável, sem equilíbrio é impossível. Impossível. Até porque você vai conquistar alguma coisa, mas você não vai ter a satisfação, a felicidade e a paz que você tanto merece. Sim, e assim, o que acontece? É aquela coisa. O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas depende de como você está com você mesmo. As pessoas falam assim, às vezes eu tenho certeza que tem gente que acha que eu sou até desleixado, porque eu não me preocupo, cara, sério mesmo. Assim, às vezes tá o mundo caindo e tô eu lá. As pessoas começam a acreditar que existe uma frieza, né? Que você não está dando Isso, que eu sou tanta frio. importância para isso. Mas as conquistas materiais, elas são importantes, claro. Nós vivemos no mundo material. Sim. Claro que elas são importantes, mas elas são temporárias, né? Exato. Se você compra um carro, eu desejo muito um carro, você vai lá, consegue comprar aquele carro. Tá, você dirige aquele carro por alguns meses, daqui a pouco, tá, eu tô feliz com o meu carro, mas Quero outro. não é? Exatamente. Agora, a paz, o equilíbrio, isso não tem preço. Não tem. Preço. Gera até economia. Não tem. Então, o budismo fala que o céu e o inferno é um estado de espírito, não é um lugar. É bem isso mesmo. Eu garanto que hoje tem bilionários pensando em se matar. Eu te garanto que tem gente na cadeia hoje feliz da vida de estar vivo. Sim. Então não é o que acontece com você. É como você lida com o que acontece com você. E é muito interessante porque quando você tem essa energia em abundância, você chega nos lugares, você é uma alma, uma pessoa que está ali, mas uma pessoa que, nossa, que bom que a Cristiane veio. Nossa, quando a Cristiane não vem, não tem essa diversão. Nossa, Cristiane, por quê? Às vezes a pessoa acha que é o seu jeito de ser, não, mas é energia. E você começa a focar só naquilo que é importante realmente para você. No outro, aquilo que não vai te acrescentar, aquilo passa por você e não te abala. É muito interessante. Mas para a gente chegar neste lugar, a gente precisa passar pelas nossas, E tem uma pelas coisa nossas que sombras, eu né? acho incrível, assim, que é o seguinte, isso aconteceu no meu aniversário. E aconteceu quando eu viajo com você, Sim. acontece quando a gente para pra tomar um café que seja, que é o seguinte, a gente tá muito acostumado a falar sobre tudo. A gente fala sobre política, futebol, clima, sexo, mas a gente Muito não... sexo. Muito sexo. Muito sexo. Dois arianos conversando, falando muito sexo. Não tem como fugir. Mas, cara, você vê que tá acontecendo aqui, mas aconteceu no meu aniversário e acontece quando a gente se encontra. Sim. Que é falar sobre os nossos processos. É incrível isso. E isso faz a gente crescer muito. Eu lembro que o Fagner falou, cara, nas próximas viagens que a gente fizer, a gente tem que gravar. Isso sai muitos insights. São Muitas 4, 6 horas informações ali de legais. muito conhecimento. Gente, e às vezes a gente fica com receio, né? Tem esse certo tabu que a gente estava conversando, né? De falar sobre as coisas que a gente já fez de errado, de coisas que é considerado errado, né? De coisas que, eu não quero falar, as pessoas não podem. Então tem pessoas que Eu estão tenho que vivendo a vida manter. do outro, né? Eu vejo pessoas vivendo a vida do outro para não olhar para a sua, para não falar, porque tem receio de falar. Na infância eu passei por um processo de abuso sexual. Eu encontrei várias mulheres que eu atendi que passaram pelo mesmo processo. Mas, eu não quero falar sobre isso. Eu não gostaria de me lembrar, eu não lembro. Mas é Eu não importante quero que tratar a você ferida, recorde. não vai sarar a ferida. Para que a gente possa ajudar a pessoa a avançar, ela precisa olhar para isso. E as pessoas não querem olhar. Elas querem viver no raso, no superficial. Exatamente. Eu tenho um mandamento na minha vida, né? Permita-se, respeite-se e ame-se. Sim. Todos nós temos dificuldade. Essa vida perfeita, esse mundo perfeito que só tá no digital, Só tá no na rede Instagram, social, né? no Instagram, não é a realidade, né? Quando as pessoas falam assim, como falou o Wagner, você nunca tem um dia triste? Nós que somos
e eu acredito muito na força ariana de viver, não é? É. Acredito muito nessa força. As pessoas geralmente nos veem sorrindo, nos veem animados, felizes, e acham que a gente não tem momentos difíceis e dificuldades, mas todos nós temos momentos de procrastinação, momentos de medo, momentos de desânimo, De momentos de angústia. tristeza, de angústia, de dúvida. Sim. Então é muito importante que você se respeite, que você se permita errar assim, que você se permita mudar assim, e como que o bate-papo, que você olhe para dentro de você e que você entenda que a espiritualidade, como a Cris bem colocou, não é o externo, é o interno. É você entender suas dores, é você entender seus anseios, seus desejos, seus objetivos, se conectar com o seu ser, deixar que o propósito te encontre, não ficar numa busca insana pelo propósito, Exato. reclamando de tudo, insatisfeito com tudo, porque aí você não vai avançar em nada. E se você não está feliz onde você está, e se você não está feliz como você está, o problema é seu. Cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que Está escolhe. disposto a ter. Baseado nas escolhas. Então para de reclamar, para de questionar, para de justificar. Olhe para dentro de você, tome uma atitude por você. Ainda há tempo de mudança. Enquanto há vida, há tempo de mudança. Só cabe a você e mais ninguém. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que eu levo muito pra mim, que tem muito a ver com a espiritualidade mesmo, de fato, não com a religião. Que fala assim: a sua palavra é luz para o meu caminho. A sua palavra é lâmpada para os meus pés. A espiritualidade, ela não vai iluminar o teu caminho para você ver 10 anos ali na frente. Não é como um farol de caminhão que você vai levantar e ele vai iluminar a estrada. Não. É como se fosse uma lâmpada que você tivesse no seu pé. E cada passo que você dá ilumina o próximo passo. Exatamente. É sobre isso. Maravilha. Finalizamos aí com um grande conhecimento. Obrigado, Cristiane. Eu que agradeço a oportunidade de coração. Mais uma vez, de poder levar a minha palavra, as minhas experiências, de poder compartilhar. E eu tenho certeza que quando a pessoa começa a olhar para si, se conectar consigo mesmo, começa a se aceitar do jeito que é, com as suas limitações, com as suas imperfeições, buscando todos os dias se melhorar, encontra um caminho. E esse caminho é o caminho do propósito. E quando você está no caminho do seu propósito, quando você está caminhando dentro da sua jornada, é essa caminhada que vai fazer você alcançar essa prosperidade. Muito bom, porque todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo tem um objetivo. Quando a gente fala de. É delicado, porque tudo se fala em prosperidade, né? Na religião é prosperidade, no digital é prosperidade, na vida física é prosperidade. Todo mundo fala em conquistar alguma coisa, mas conquistar alguma coisa, como o Wagner bem colocou, com equilíbrio, com paz de Sim. espírito. É sair de 0 Exatamente. loja para 10 lojas e se transformar num líder com uma espiritualidade, uma mentalidade fortalecida para ele ter equilíbrio para passar pelas dificuldades. Então, não é que você não mereça, não é que você não deva conquistar o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, sim. Mas esse não é o teu fim, esse é o teu meio para que você viva de forma abundante, para que você tenha sempre o melhor para você e para os seus. Eu quero dar o melhor para meus filhos, eu quero dar o melhor para minha família, mas como o Wagner faz, eu quero contribuir e retribuir o que o universo me dá. Esse é o nosso principal objetivo. Wagner Leon, ariano É um raiz. prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer quase sexual, como eu falei. Ele é ariano. É incrível, sério mesmo. A gente começou essa ideia desse podcast para falar sobre vendas, sobre prosperidade. E assim, a prosperidade é sobre tudo, né? Sim. Não é só sobre dinheiro. E a espiritualidade, ela vai trazendo experiências pra gente ir aprendendo e aplicando no nosso dia a dia. E eu lembro que uma vez eu li uma coisa que mudou muito a minha vida. Uma antropóloga, acho que norte-americana, muito, muito, muito conhecida, perguntou, eu estava fazendo uma palestra, ela perguntou: qual foi a primeira vestígio de sociedade que a gente já teve desde a nossa existência? Aí as pessoas falaram: uma ferramenta, um não sei o quê, e um não sei o quê. E ela falou assim: não. Vou explicar para vocês o primeiro vestígio de sociedade que a gente já teve aqui. A gente encontrou num fóssil um fêmur calcificado. Esse é o primeiro vestígio de sociedade. Mas um fêmur calcificado? Sim. Vou explicar para vocês. Até então,
no início da nossa sociedade, lá no homem de Neandertal, lá bem lá atrás, quando alguém quebrava alguma parte, principalmente o fêmur, esse indivíduo ele era deixado para trás. Era sentença de morte. Ele ficava ali, algum animal ia comer ele. E alguém olhou para aquele indivíduo e falou assim: não, 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 vamos dar um jeito de levar ele para dentro da caverna e vamos cuidar dele. Então, o primeiro vestígio de sociedade que a gente tem é alguém se importou com outra pessoa. Eu levo isso para minha vida. Eu acho que minha prosperidade vem muito desse ensinamento que eu aprendi. Eu vou te falar que assim, eu falo com as pessoas que trabalham comigo, eu evito falar até a palavra funcionário. Eu nunca falo você trabalha para mim, você trabalha comigo. É diferente. E eu me importo com essas pessoas que trabalham comigo. Como me importo com você, como me importo com a Cris, como me importo, eu tenho alguns projetos sociais, eu me importo com as pessoas. Então, eu acho que inclusive a minha prosperidade vem disso. Eu acho que inclusive eu ser próspero não é para olhar só para mim e para as minhas necessidades, é para entender a necessidade do outro e que eu vou ajudar no que eu posso. Eu acho que esse é o grande ensinamento que eu aprendi e eu quero levar para onde eu for e onde eu estiver. Todos somos um. Todos somos um. Todos exatamente. somos um. Um por todos, todos por um. Só finalizar, você falou da prosperidade nesse teu ponto de vista. E todo mundo acha. Eu falo de prosperidade o tempo todo porque se fala muito de prosperidade e é uma coisa que parece que sufoca as pessoas de alguma forma e gera frustração em muitas por olhar para o outro e ver que o outro é próspero porque está viajando, tem um bom carro, tem uma boa casa e eu não tenho tudo isso. Mas você tem que olhar para trás em algum momento da vida, né? Olhar o retrovisor e ver quem você era, quem você é. Não só financeiramente, não só socialmente, mas como ser humano. Né? Quem você se tornou? Como é que você consegue controlar suas emoções, seus sentimentos? Como você lida com isso? O bem que você faz às pessoas? Exato. A minha história de vida, eu não tive pai, tive um padrasto que batia na gente, que colocava a gente na rua. Uma mãe solteira com 5 filhos, muita dificuldade financeira, morei em favela, descia a favela com uma bolsa nos pés quando tinha chuva, por causa do barro, às vezes escorregava, sujava a bunda, passava por dificuldades tremendas, às vezes não tinha o que comer, às vezes não tinha como me alimentar. Uma coisa que eu não tinha era sonho, eu não tinha capacidade de sonhar. Eu era limitado a sonhar. Você acha nem no direito, né? Eu acho que esse é o real problema. Isso. Eu acho que nada mais é problema, mas isso é. Isso era um grande problema. Então, assim, quando eu olho para mim hoje, eu sou um profissional, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma família muito unida, eu consigo comer bem, eu consigo me alimentar bem, eu consigo alimentar meus filhos, eu consigo proporcionar para meus filhos momentos de lazer através do financeiro, mas eu consigo dar para meus filhos aquilo que eu não tive. E não que tenha que ser parâmetro, mas eu consigo dar eu consigo dar paz, eu consigo dar amor, eu consigo possibilitar meus filhos a sonhar. Então, independente da minha conta bancária, eu me sinto uma pessoa próspera. Falo isso porque você que está ouvindo, eu não sei qual é a tua realidade, qual é a tua situação hoje, mas olha um pouquinho para trás, olha o retrovisor, olha rapidinho para trás, veja quem você era, como você vivia, como você se comportava, como você agia e reagia com as pessoas e quem é você hoje. E aí você vai entender que você é uma pessoa próspera em processo de crescimento e desenvolvimento mental, espiritual, psicológico, social, mas que você vai chegar lá a partir do momento que você encontre e se permita. E acredite em você. E acredite em você. Importantíssimo você mais um. Aqui esse rapidinho, papo aqui é papo toda de hora, 10 horas. 10 horas, A gente vai fazer um podcast de um final de semana Isso. inteiro. O que acontece? Você tocou num assunto que pra mim é incrível, assim, também. Eu passei por um momento de problemas físicos, né? Eu fiquei internado e tal. E eu vamos dizer que eu visitei o inferno algumas vezes nesses momentos. Então eu fiquei internado, eu acabei perdendo um pouco dessa minha alegria, dessa minha vontade de viver, dessa força. E, cara, aí eu desenvolvi um trabalho de fazer comida para morador de rua.
Todos os dias que eu tô em casa, eu chego do trabalho, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu vou fazer. Eu moro numa área da cidade de Tijuca que tem muito morador de rua. E aí, a hora que eu chego em casa, eu gosto de cozinhar, eu vou pra lá, faço comida e desço pra entregar pra galera. Pra mim é muito gratificante, porque, primeiro, que modéstia à parte, eu cozinho muito bem. É, segundo, que assim, eu acho que traz alguma dignidade pra esse pessoal, porque de fome eles não morrem, tá? Tem sempre alguém dando uma comida, mas é sempre aquilo, sempre é resto, sempre é um negócio que sobrou, sempre é um negócio frio, às vezes sem gosto. Pô, eu dou o meu melhor ali, tá? Fazendo aquela comida. E, cara, o interessante disso tudo é que eu achei que eu fosse ajudar eles. Só que eles me ajudam muito Sim, mais. é sempre o retorno. Cara, quando eu vou lá, várias vezes eu já desci lá, tipo, cansado, exausto. Muitas das vezes questionando a minha vida. Eu encontro um cara com um saco catando lixo, meia-noite, que o cara deve estar desde 9 horas da manhã, que ele catou e não conseguiu fazer dinheiro pra comer um prato de comida. Aí o cara, meia-noite, morto, fedendo, porque ele tá ali o dia todo. Sim. O cara olha e fala assim: muito obrigado. Você salvou meu dia. Posso levar uma quentinha pra meu filho? Pode. Cara, e eu olho pra aquilo e falo assim: eu sou um merda. Eu sou um merda. Porque eu tenho tudo pra não reclamar. E tô reclamando. E aí o cara que tem tudo pra reclamar tá agradecendo. Porque eu dei uma quentinha pra ele. Isso me ajuda de uma forma que mudou minha perspectiva de tudo, da minha vida, mudou meus parâmetros. Eu nunca mais vou parar, se Deus quiser, de fazer esse trabalho. Porque esse trabalho, a todo momento, me mostra o quão abençoado eu sou. Abrece a Parabéns. alma, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Permita-se, respeite-se, ame-se, equilibre-se. Acho que criou mais uma palavrinha aí pra gente. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Agradeço. Muito Gratidão. obrigado por esse momento, por essa experiência. Adorei. Até a próxima. Beijo no coração.